Boa tarde, turma. Hoje a gente vai iniciar nossa. Já iniciamos, né? Nosso segundo bimestre. E aí a gente vai falar sobre. Já falamos de consignação de pagamento, né? Então vamos para o 550 do CPC, que é da ação de exigir contas. Então, em primeiro lugar, a gente tem que saber o que é isso. Depois eu faço a chamada. Preste atenção. O que seria essa ação de exigir contas? Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil para vocês compreenderem. Geralmente, aquele administrador de bens alheios, bens de terceiro, tá? Ele administra e deve informar o que ele está recebendo e o que ele está gastando. Tá? Se ele não fizer isso, a pessoa que tem seus bens administrados, ele pode requerer que essa pessoa que vem administrando os bens dele forneça, exiba as contas. Tá? Então, um exemplo, o síndico. O síndico, ele administra bens de terceiros, que são dos condôminos. Então, geralmente, ele deve, de ano em ano, prestar contas. Ele tem que mostrar, fazer um demonstrativo que ele recebeu e do que ele gastou. Então, se ele não faz isso, os condôminos, eles têm legitimidade de exigir que ele faça isso. Então, no primeiro momento, se ele não vem, se o síndico, no caso do nosso exemplo, não vem prestando contas, os condôminos eles podem entrar com uma ação de exigir contas, tá? Que é justamente o quê? Para que o síndico mostre o que ele está recebendo e o que ele está gastando com o dinheiro que ele está recebendo. Tá? Então, o 550 diz assim: aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste e ofereça contestação no prazo de 15 dias. Então, senhores, no caso do nosso exemplo, o condômino, ele entra com a ação pedindo, logicamente, a citação do síndico para que ele apresente, preste contas em 15 dias. Aliás, esse primeiro momento é para que ele ou exiba, né, mostre lá o demonstrativo, ou então conteste. Então é isso que o 550 diz. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas, no caso o condômino, no nosso exemplo, requererá a citação do réu para que as preste. Então, no primeiro momento, do nosso, com relação ao nosso exemplo, o condômino, ele só está pedindo para que o síndico exiba, né, o que ele está administrando, os bens que ele está administrando, que são dos condôminos. Ele pede só que ele demonstre quais são os créditos e os débitos do condomínio, tá? Com relação ao nosso exemplo. Mas pode ser exigir também do inventariante, tá? Do tutor. Então, do advogado. Tudo pode se exigir. Por quê? Porque ele está
administrando dinheiro de terceiro. Tá? Então, se ele não presta conta, você tem uma ação para que ele faça isso, tá? Que é a ação de exigir contas. E aí ele pode fornecer, né, o demonstrativo dos gastos, dos ganhos e dos gastos, ou ele pode contestar. E essa contestação são de 15 dias. Qual seria a contestação? Qual seria o motivo da contestação? Ele dizendo que ele está, sim, fornecendo todos os dados a respeito da administração que ele vem fazendo dos bens do terceiro. Tá? Parágrafo 1º. Na petição inicial, o autor especificará detalhadamente as razões pelas quais exige as contas, instruindo com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem. Então, no exemplo que a gente dá do síndico, ele vai narrar dizendo que o síndico já está há mais de um ano na administração do condomínio e nunca fez uma prestação de contas. E aí mostra, o documento que ele pode mostrar são as atas das assembleias que tiveram. Então, que nunca foi feita nenhuma prestação de contas. Parágrafo 2º. É a primeira possibilidade. Prestadas as contas, ou seja, o síndico ele foi citado para apresentar as contas ou contestar. Se ele apresenta, então, prestadas as contas, o autor terá 15 dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do capítulo 10 do título 1º desse livro. Então, o que acontece? Vocês viram que na petição inicial existe o pedido para exibir a conta, né? E para ou contestar. Então, se o nosso exemplo, que é o síndico vai e apresenta, exibe as contas, o que vai acontecer? O juiz vai mandar intimar o autor para que o autor verifique essas contas para que ele fale justamente a respeito delas. Tá? Parágrafo 3º. A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado. Então, quando o réu, né, no caso o síndico, ele apresentar as contas, ele não pode apresentar de qualquer forma. Tá? Ele tem que dizer, ó, eu recebi isso, eu recebi isso, eu recebi isso, tal dia eu recebi isso, por multa, eu recebi isso, eu paguei isso, eu paguei isso, eu paguei isso. Então tem que vir discriminado tudinho e com recibo, melhor dizendo, nota fiscal dos gastos, tá? Para comprovar que realmente ele teve esses gastos. Não é de qualquer forma que o réu vai apresentar. Tá? Aí, no parágrafo 4º, ele fala a respeito da contestação do réu, que é a segunda situação. Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no artigo 355. Então, o que é o 355? É o julgamento antecipado. Tá? Então, correm o quê? Os efeitos da revelia. Então, se ocorrer os efeitos da revelia, então, presume-se que os fatos narrados pelo autor são verdadeiros. Parágrafo 5º. A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. Então, olha só. O juiz
ele recebe a petição de um condômino, tá? Dizendo, ó, seu juiz, o síndico, ele nunca apresentou as contas, nunca prestou contas. Aí o juiz vai dizer assim, ok, peraí, vou mandar citar o síndico, que é o réu. E aí o réu, ele pode apresentar as contas, tá? Como eu disse para vocês, essa conta, esse demonstrativo da conta, não pode ser de qualquer jeito, tá? Ele tem que detalhar, mostrar de forma bem clara o que ele recebeu e o que ele gastou, tá? Juntando notas fiscais e recibos, quando for o caso. Beleza. Aí, se ele apresenta as contas, o juiz vai mandar intimar o autor para o autor falar a respeito dessas coisas. Beleza. A outra situação é quando o síndico ele contesta. Ele diz, ó, eu não preciso apresentar contas porque eu venho fazendo isso. Então não há necessidade de eu apresentar contas. Beleza. O juiz, ele vai... Ah, tá. Outra situação. Não for apresentado contestação. Não sendo apresentado contestação, tá? O juiz ele vai julgar antecipadamente o mérito. Tá? Ele vai entender, presume-se, que os fatos narrados pelo autor são verdadeiros. Ok? E aí, o parágrafo vai já para a sentença, diz assim, ó, a decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. Então, vamos lá. O juiz, depois de tudo isso, ele entende que ou a conta que foi apresentada pelo síndico não, na realidade, não foi apresentada, então, na contestação, o síndico diz que apresentou sim, e não tem por que ele exibir a conta. O juiz, na decisão, ele diz que, na realidade, ele tem sim que exibir a conta, tá? Quando a sentença é procedente. Então, se é procedente, ele tem que exibir as contas, tá? E aí, se ele não fizer isso em 15 dias, ele não vai ter direito a impugnar as contas que o autor vier a apresentar. Ok? E aí aqui também diz o seguinte, ó. Parágrafo 6º. Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no parágrafo 5º, seguir-se-á o procedimento do parágrafo 2º. Caso contrário, o autor apresentar-lá no prazo de 15 dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário. Então, se for apresentada, senhores, o autor vai ter 15 dias para rebater essa conta que foi exibida pelo síndico, que é o exemplo que eu estou colocando, que eu venho colocando. Se não for apresentado, tá? E quem apresentar é o autor, e aí o que o juiz pode requisitar perícia com relação a essa conta, tá? Que foi mostrada pelo autor, tá? Então, perícia contábil. 551. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver. Então, como eu disse para vocês, não é de qualquer forma
e as contas vão ser exibidas, tá? Ele tem que mostrar, dia tal ele recebeu isso, dia tal ele recebeu isso, dia tal ele pagou isso, dia tal ele teve que pagar isso. Então, e juntando, logicamente, documentos, no caso, notas fiscais e se for o caso, recibo. Parágrafo 1º. Havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnáveis. Então, lógico que o autor, quando apresentar as contas pelo réu, ele vai impugnar. Ele vai dizer, o juiz, ó, aqui ele está dizendo que gastou tanto, mas, na realidade, ele não prova um documento nenhum que gastou isso. Tá? Não sabe para onde foi esse dinheiro. Então, logicamente que o réu vai ser intimado, aí o juiz vai determinar o prazo para que ele demonstre que, com relação àquela aquela situação específica que o autor está apontando, ele demonstre, ele prove que fez tudo direitinho. Parágrafo 2º. As contas do autor, para os fins do artigo 550, parágrafo 5º, serão apresentadas na forma adequada, já instruída com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como respectivos saldos. 552. A sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial. Então, senhores, percebam que existem dois momentos, tá, com relação à petição inicial. O primeiro é para que o réu apresente as contas. Ele pode dizer que não há necessidade dele apresentar contas, e aí ele contesta. Tá? Pode ser que ele apresente já as contas. E aí o autor vai ter a oportunidade de impugnar que ele colocou lá com relação às contas. Tá? Pode ser também que o juiz, que o réu não conteste. E aí, se ele não contesta, ocorre aí a revelia, os efeitos da revelia. Beleza. O juiz, ele pode sentenciar, e aí ele sentencia, determinando que o réu apresente contas, exiba as contas, tá? E se ele não fizer isso em 15 dias, o autor vai fazer, tá? Sem a possibilidade do réu impugnar essas contas que são apresentadas pelo autor, tá? Se o juiz julgar improcedente o pedido, então não há, o juiz entendeu que não há necessidade de exibir contas, porque, de alguma forma, o síndico exibiu, tá? Prestou contas. Na sentença, como eu disse, o juiz ele vai mandar exibir as contas, tá? E aí, se não tiver impugnação, aí o autor apresenta as suas contas, né? Apresenta o que ele verificou lá com relação às contas do condomínio. E aí o juiz também, na sua sentença, ele vai mostrar o que o síndico ficou devendo. Não ficou demonstrado em que ele gastou aquele dinheiro. Então vamos supor que o condomínio receba 50 mil reais de todos os condôminos, né, por mês. Tem 50 mil em caixa. O síndico, ele consegue demonstrar, isso é, se ele exibir as contas, ele consegue demonstrar que 45 mil ele utilizou, mas 5 mil ele não conseguiu provar que ele utilizou em benefício dos condôminos. Então o juiz já coloca isso na sentença, e essa sentença já serve como título executivo. Ou seja, na própria ação de exibição,
a parte autora pode entrar com a execução contra o síndico, naquele valor de 5 mil. É isso que está dizendo aqui o 552. A sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial. 553. As contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário, de qualquer outro administrador serão prestadas em apreço aos autos do processo em que tiver sido nomeado. Parágrafo 1. Se qualquer dos referidos no caput for condenado a pagar o saldo e não o fizer no prazo legal, o juiz poderá destituí-lo, sequestrar os bens sob sua guarda, dosar o prêmio ou a gratificação a que teria direito e determinar as medidas executivas necessárias à composição de prejuízo, à recomposição de prejuízo. Então, senhores, é como eu disse para vocês, o inventariante, o tutor, o curador, eles administram os bens dos seus pupilos, o inventariante dos herdeiros, né, do espólio. Então, se por acaso ele recebe por isso, o juiz, aliás, se o juiz verificar que realmente eles ficaram devendo, tá? Tem um saldo negativo que eles devem pagar, se no prazo que foi determinado pelo juiz eles não fazerem, eles vão ter seus bens bloqueados, tá? Vai ser tirada a administração deles e o juiz vai determinar ir atrás dos patrimônios desses administradores, desculpa. E também sem falar que eles vão perder o cargo que eles exerciam, tá? A função, melhor dizendo. Ok? Tranquilo até aí, senhor? Vocês sabem o que é sequestrar bens? Por exemplo, Uma coisa a ver com recurso? Hã? Aquela questão de resguardar um bem? Ou são coisas diferentes? Não, é exatamente. Por exemplo, o tutor, ele está, por exemplo, ele está com um carro, ele está com uma bicicleta, ele está com um notebook do pupilo, tá? Ele administra os bens do pupilo. Aí o que acontece? O juiz manda sequestrar, trazer esses bens para a justiça, para uma outra pessoa ficar tomando conta até se ter o resultado. Tá? Então, é justamente para proteger o apelado, o tutelado. Então é tipo a tutela de justiça cautelar. É uma tutela cautelar. Tá? É o tipo de tutela cautelar. Só que aí, nesse caso, esse sequestro, a gente já sabe o que é, só que o juiz mesmo manda fazer. Tá? Não se entra com uma tutela provisória cautelar. Tá? O juiz manda fazer o sequestro. Um instituto que o próprio juiz faz para assegurar, para proteger os bens do tutelado, curatelado, tá? Do espólio, ok? Então vamos lá. Agora a gente vai dar um pulo lá para os 674. 674. Por que, professor? As ações possessórias não fazem parte dos procedimentos especiais? Fazem, mas eu não vou falar hoje. Ah, sim.
Hoje a gente vai pular para a embargo terceira e depois a gente fala, até porque as, as suas concessórias são bem grandes. Tá? A gente tira um dia para falar só delas e de outro procedimento especial, tá bom? Mas não se preocupa não que a gente vai falar. Vamos lá. 674. Os embargos de terceiro. Então, o 674, ele já explica quando é que você vai utilizar os embargos de terceiro. Tá? Então, olha só. O que é que o caput fala? Quem, não sendo parte do processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possuam ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constitutivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Então, o que é isso? Senhores, primeiro, o que vocês têm que saber o que é constrição. Constrição é, explicando aqui, quando o devedor, quando ele é executado, ele vai pagar a sua dívida com o seu patrimônio, tá? Então, se ele tem carro, casa, televisão, então os bens que ele tem, tá? Para satisfazer a dívida, vão ser constritos, ou seja, vão ser penhorados, vão ser bloqueados, tá? Então, constrição é isso, é bloquear, é penhorar esse bem e o patrimônio do devedor. Então, às vezes acontece que o próprio exequente se confunde achando que aquele bem é do devedor, quando na realidade aquele bem não é do devedor. Tá? Vamos imaginar que o exequente ele sempre olha um Fusca na garagem do seu devedor. Só que na realidade aquele Fusca é do vizinho, porque não tem espaço na casa dele para botar um Fusca. Então, o exequente aponta esse Fusca como sendo do devedor, vai lá o oficial de justiça e bloqueia e penhora o Fusca. O terceiro, ou seja, o vizinho, que não tem nada a ver com isso, ele tem o seu bem constrito, tá? Penhorado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai entrar com embargos de declaração e vai dizer para o juiz, seu juiz, o senhor mandou bloquear esse Fusquinha, mas esse Fusquinha não é do devedor, é meu. Está aqui a documentação. Tá? Então, os embargos de terceiro servem para isso. Às vezes, por exemplo, o exequente está executando o marido e acaba pegando bem que não é do marido, que não é do casal, é só da mulher. Por quê? Porque ela recebeu de herança e aí não entra no patrimônio do casal. Tá? Então, vamos supor, uma casa. Só que essa casa não é do casal, nem do marido. É da esposa, porque ela recebeu de herança. Então, não faz parte do patrimônio do marido. Então, a mulher entra com embargos de terceiro justamente para mostrar que aquele bem não é do marido, e sim dela. Então, não tem que ser penhorado, não tem que ser constrito. Ok? Parágrafo 1º. Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário ou possuidor. Tá? Então, um carro. Tá? Então, um carro, vem lá o banco não, o exequente, e pum, bloqueia o carro.
Se o carro já é propriedade, já é propriedade do terceiro, ele entra com embargo terceiro. Se for o banco, né, porque é financiado, aí o banco entra com embargo de terceiro. Tá certo? Possuidor também. Parágrafo 2º. Considera-se terceiro para ajuizamento dos embargos, diz primeiro, o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua ameação, ressalvado o disposto do artigo 843. Inciso segundo, o adquirente de bens cuja contrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução. Inciso terceiro, quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica de cujo incidente não fez parte. Senhores, em primeiro lugar, vocês sabem o que é desconsideração da personalidade jurídica? Hein? Alô? Então, lá no Código Civil, no artigo 50, fala assim, ó, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Então, o que é a desconsideração da personalidade jurídica? Na relação de consumo, também tem, lá no artigo 28 do Código do Consumidor. O que é essa desconsideração da personalidade jurídica? Senhores, às vezes, os sócios, eles usam a empresa para praticar atos ilícitos, para cobertar alguma situação, tá? E quando é relação de consumo, basta a empresa não ter como pagar o consumidor e os bens dos sócios são atingidos, tá? Então, a gente sabe que pessoa física e pessoa jurídica têm personalidades diversas, tá? São diferentes. Então, a pessoa jurídica é uma e a pessoa física é outra. Quem é que cria a pessoa jurídica? É a pessoa física, tá? Mas ela não é pessoa física, ela não é pessoa jurídica. Ela só contribui para a sua criação, tá? E aí o que acontece? Quando esses sócios ou administradores da empresa, eles se utilizam de atos ilícitos, o exequente ele pode entrar com a desconsideração da personalidade jurídica e atingir os bens dos sócios, tá? Agora, para que haja para que os bens dos sócios sejam atingidos, eles têm que participar dessa desconsideração da personalidade jurídica, tá? Então, se numa empresa tem 3 sócios, você entra com a desconsideração da personalidade jurídica. Só de 2, então esse terceiro ele pode entrar com embargos de terceiro, justamente para mostrar que ele não faz parte da relação da ação de desconsideração da personalidade jurídica. Ok? Inciso 4º. O credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos. Então, a pessoa que está lá
que deu a garantia real, mas ele não teve o procedimento correto, não foi utilizado o procedimento correto, ele pode entrar com embargo de terceiro. Tá? Então, ele não foi intimado para fazer o pagamento, então, ele entra com embargo de terceiro. Outra coisa também que a gente pode verificar, senhores, por exemplo, um avalista não, um fiador, tá? Um fiador. Geralmente, por exemplo, você vai alugar um imóvel, certo? Esse imóvel, o locador, ele pede uma garantia. Ou uma garantia real, ou uma garantia pessoal, tá? Ou fidejussória, ou, no caso, fidejussória pessoal, né? No caso, ou o avalista ou o fiador, certo? Então, no caso, o fiador, né? Então, se por acaso o locatário não pagar, quem vai pagar é o fiador. Só que o que acontece? Por muitas vezes, o contrato, vamos supor, o contrato é de 2 anos da locação. E aí, é renovado o contrato de forma automática. Não se faz um novo contrato para as pessoas assinarem. É automaticamente renovado. Nesse caso aí, aquele fiador que no primeiro contrato assinou, ele não permanece como fiador. E se por acaso o locador for entrar com uma execução e executar o fiador pode entrar com embargo de terceiro, tá? Se um dos bens dele for penhorado, bloqueado. Tá certo? Tudo tranquilo até aqui, senhores? Mesmo? Professor, explica novamente para mim, por favor. O que é do locador? Sim. É pelo seguinte, geralmente, quem aluga o imóvel, ele quer uma garantia, tá? Então, essa garantia ou é uma calção, geralmente essa calção é um pagamento de 3 meses adiantado, tá? Ou então, uma garantia fidejussória. No caso aí pode ser o fiador. E aí o fiador é qualquer pessoa, tá? Que tenha, se dá como garantia para o locatário, para quem está alugando o imóvel. Tá? E diz assim, seu locador, essa pessoa que está alugando, ela tem a minha garantia. Se ela não pagar, eu pago. Esse é o fiador. E aí o contrato, vamos supor que seja de 2 anos. Passados esses 2 anos, se eles não fizerem um novo contrato, tá? Vai e não desistirem, né, da locação, ou não quiser, o locador não quiser mais alugar, esse contrato é renovado automaticamente. Quando ele é renovado automaticamente, aquele fiador que era a garantia do locatário, de quem aluga, não é mais a garantia. Tá? Por quê? Porque não foi feito um novo contrato. O contrato renovou, mas renovou automaticamente. Então, aquilo que está no contrato permanece. Só que o fiador, que naquele primeiro momento era a garantia, ele não é mais a garantia. Ele não permanece mais como a garantia. Tá? Ele só iria permanecer como garantia se fosse novamente feito um novo contrato e ele assinasse lá como fiador. Quando o contrato é renovado automaticamente, tá? Ou seja, permanece o que está no contrato anterior,
ele não é mais a garantia. Tá? Então, ele não pode ter os seus bens expropriados, conscritos. Tá? Entendeu ou não? Deu para entender mesmo? Vamos lá. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento, enquanto não transitado em julgado a sentença. E no cumprimento de sentença, senhores, é a execução. Vocês vão ver no próximo semestre, vocês vão ver execução e cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença é a fase de execução. Tá? Então, acaba o processo de conhecimento, você venceu, você entra com um cumprimento de sentença que, se não for pago voluntariamente pela parte devedora. Tá? Então, o cumprimento de sentença é isso, é a fase de execução. No cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa popular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Senhores, o que são esses institutos? Isso aí acontece na execução. Então, a adjudicação é, por exemplo, o bem que foi bloqueado simplesmente vai ser transferido para a propriedade do exequente. Então, vamos supor que eu, como exequente, eu bloqueei um imóvel do réu, do executado. Tá? Em vez de ir para leilão, em vez de ir para a praça, melhor dizendo, para ir para a arrematação, eu peço para ser adjudicado aquele bem. Então, se o devedor, tá, deve 30 mil reais e aquele imóvel vale 30 mil reais, pode-se fazer a adjudicação. Tá? Mesmo que o imóvel custe um pouco mais, mas aí o exequente ele pode pagar a diferença e ter o imóvel para ele. Então, a adjudicação é isso. O bem que foi bloqueado é transferido para o exequente. Tá? Vai para a propriedade do exequente. A alienação por iniciativa particular é o seguinte. O exequente, ele coloca para venda como se fosse um corretor. Ou então ele bota um corretor para fazer a venda desse imóvel. Tá? Porque daí o que foi apurado, ele recebe o dinheiro dele e devolve o restante, o saldo. Tá? Então, por exemplo, carro. Vocês sabem que é feito leilão de carro aí direto. Em vez do bem do devedor ir para leilão, você diz assim, não, seu juiz, não mande ele para leilão, não. Pode deixar que eu mesmo vou fazer a venda do carro. Tá? Então, isso é alienação por iniciativa particular. Ou da arrematação. O que é arrematação? Arrematação, senhores, é gênero do leilão e da praça. Tá? Leilão são bens móveis. Tá? Bens móveis. Então, um animal, se faz o leilão do animal. Um carrinho de mão, se faz o leilão do carrinho de mão. Um carro, se faz o leilão do carro. Caminhão, a mesma coisa. Já bens imóveis se leva à praça. Tá? Então, às vezes a gente vê assim, o imóvel vai para um leilão. Na realidade, não é correto falar isso. Vai para a praça, para ser arrematado. Tá? Pois é, leilão são bens móveis.
Carro, computador, televisão, são bens móveis. E bens imóveis é levar à praça. Tá? Agora, esses dois tipos são tipos de arrematação. Então, a arrematação é gênero. Praça e leilão são tipos de arrematação. Ok? Só que a gente ouve direto. A gente vai leiloar o imóvel tal. A Caixa vive fazendo isso. Vamos leiloar o imóvel tal. Na realidade, é levar à praça. Né? Parágrafo único. Caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente. Olha só o parágrafo único. Caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente. É bem difícil isso, mas pode acontecer. Tá? Pode acontecer isso. O juiz achar alguém que é um terceiro interessado e mandar intimar ele justamente para ele se defender. Ok? Senhores, eu vou desligar aqui e vou mandar daqui a pouco para Marcelo o segundo link, tá? E aí a gente voltem, por favor. Vamos lá, quem voltou, voltou, quem não voltou, volta depois. Senhores, com relação à petição inicial, tá? O 777. Ah, não, vamos para 675. Os embargos podem ser. Não, 676. Os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuado em apartado. O que é isso? Em processo físico, tá? Se falava em autuar. Autuar é encapar o processo, tá? Botar lá qual é a vara, quais são as partes, qual é o juiz, tá? Qual é a ação. Os embargos de terceiro, quando ajuizados, eles têm que ir justamente para o juiz que mandou expropriar o bem do devedor, tá? No caso do embargante, do terceiro. Então, eu sou o juiz da quarta vara, da quarta unidade jurisdicional civil. Eu mando penhorar, bloquear o bem de José. José não tem nada a ver com a relação entre o exequente e o executado. Ele entra com embargo de declaração naquele juiz que mandou penhorar o bem dele. Tá? Naquela unidade jurisdicional onde o juiz mandou penhorar o bem dele. Certo? Aquele juízo ele vai ser prevento. Tem que ser para aquele juízo. Tá? E os embargos de declaração, eles vão ser autuados, tá? Ou seja, encapados, e vai ser apartado ao processo principal. Ou seja, vai ser um processo autônomo, tá? Mas vai estar junto ao processo principal, que é o caso, ou é um processo de conhecimento, ou é uma execução. Ok? Entendido, senhores? Aí aqui o parágrafo diz assim, ó, nos casos de ato de constrição realizado por carta que o juiz manda o outro juiz em outra comarca praticar algum ato, tá? Então ele manda a carta precatória, não é isso? Lá para São Mateus, para mandar bloquear um bem que está lá do executado, do devedor. Então, nesse caso, diz assim, ó, nos casos de ato de constrição realizado por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecado, salvo se
indicado pelo juízo deprecante o bem constrito ou se já devolvida a carta. Tá? Então, se o juiz daqui de São Luís mandou o juiz lá de São Mateus bloquear o bem lá em São Mateus, você vai entrar com o embargo de declaração lá. Tá? Agora, se já foi devolvida a carta, aí vai ser por aqui. Tá bom? Outro detalhe, se o juiz daqui já diz aonde está o bem lá, então aqui que vai ser entrado o embargo de declaração, tá? Se o juiz daqui manda só para ele buscar algum bem em nome do executado, e por acaso caiu de um terceiro, então você entra com embargo de declaração aqui. Se o juiz daqui já manda dizendo, ó, é a fazenda tal, o endereço para fazer o bloqueio, aí é por aqui mesmo, tá? Ou quando a carta já voltou, a carta precatória já voltou, com a ordem cumprida. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. Tá? Então, ó, na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse. Lógico, ele tem que mostrar que ele tem a posse, tá? Ou é de seu domínio e é da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. Então, o embargante, senhores, ele tem que demonstrar, ó, eu, na realidade, eu sou terceiro. Então, ele vai ter que mostrar ou proprietário, possuidor ou dominante. Certo? Que é justamente para o juiz saber que ele realmente é um terceiro. Parágrafo 1º. É facultada a prova da posse em audiência preliminar designada pelo juiz. O juiz ele pode ou não designar essa audiência preliminar, tá? Que é a audiência de justificação. Parágrafo 2º. O possuidor direto pode alegar, além da sua posse, o domínio alheio. Senhores, eu tenho a posse de um terreno, tá? Mas só quem está lá é uma outra pessoa. E aí eu tenho só que mostrar, ó, aquela pessoa ali, ela está lá, mas quem é o possuidor sou eu. Tudo para mostrar que você é o terceiro prejudicado, tá? E você tem legitimidade de entrar com embargo de terceiro. Parágrafo 3º. A citação será pessoal se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal. Senhores, geralmente, lógico, o embargante ele vai entrar com embargo terceiro, tá? Geralmente, o embargado, que é o exequente, é o que pediu para o juiz bloquear determinado bem do embargante, logicamente que ele vai estar acompanhado de advogado. Agora, se não tiver, a citação será pessoal se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal. Tá? É raro, mas se acontecer, já se sabe que a citação é pessoal. Se tiver advogado, a citação é para o próprio advogado do embargado. Foi. Claro. Então vamos lá. Lá atrás a gente viu que pode ser num processo de conhecimento ou no cumprimento de sentença, tá?
Então, o processo principal que se fala, ou é o processo de conhecimento, ou é o processo de execução. Tá? Então, geralmente, se há processo de conhecimento ou processo de execução, logicamente que existe a parte que pediu para o juiz bloquear o bem de uma pessoa. Tá? Se for um terceiro que não tem nada a ver com a relação processual, ele vai entrar com embargo de terceiro, porque teve seu bem expropriado, teve seu bem constrito. Tá? E aí o que acontece? Geralmente, esse embargante, a pessoa que teve seu bem bloqueada, vai entrar com embargo de terceiro. E aí, logicamente, que ele vai verificar que quem pediu para bloquear o bem dele já tem advogado. Então, a citação vai ser feita no nome do advogado. Agora, se por acaso quem pediu para fazer não tiver advogado, aí sua citação vai ser feita de forma pessoal, tá? Porque se ele não tem advogado, não tem como fazer a citação pelo advogado. Tá? Eu estou falando de embargado e embargante. Embargante é a pessoa que teve seu bem bloqueado. E embargado é o exequente que mandou bloquear o bem de um terceiro. Deu para entender? Deu agora, né? Então, se tem advogado na ação principal, a citação é feita pelo advogado. Tá? É publicado no Diário de Justiça. Se não, é feito pessoalmente. Parágrafo 4º. Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como será seu adversário no processo principal, quando for sua indicação do bem para a constrição judicial. Então, senhores, isso aqui é só para dizer quem é a parte ré. Tá? Quem manda ou quem é beneficiado com o bloqueio do bem. Tá certo? A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos, objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Então, senhores, eu tive o meu bem, um bem imóvel, tá? Uma casa, bloqueada por ordem judicial, porque o exequente pediu para bloquear meu imóvel, tá? Eu entro mostrando que aquela propriedade é minha, tá? Eu tenho a posse dela, propriedade de posse. E aí o juiz vai verificar realmente que eu tenho a posse ou a propriedade. Ele manda que eu seja reintegrado, ou seja, que eu volte para ter a posse do imóvel, tá? Ou manutenção, quando for só parte do imóvel que foi bloqueado, tá? É isso que está dizendo aqui o 678. Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. Senhores, se o embargante pede para ser reintegrado ou manutenido na posse do bem que foi bloqueado, o juiz pode pedir uma caução. Tá? Ele pode dizer assim, ó, deixa 15 mil aqui para eu poder te reintegrar provisoriamente no imóvel. Tá? Ou não. Se o embargante for agraciado pela gratuidade e justiça, o juiz não vai pedir essa caução. Tá?
679. Os embargos poderão ser contestados no prazo de 15 dias, fim do qual se seguirá o procedimento comum. Então, senhores, entrou com embargo de terceiro, a parte, né, embargada vai ser citada para que ela apresente contestação em 15 dias. Tá? Princípio da ampla defesa do contraditório. E aí, depois disso, o procedimento deixa de ser procedimento especial para ser procedimento comum. Tá? 680. Contra os embargos do credor com garantia real, o embargado somente poderá alegar que o devedor comum é insolvente, o título é nulo ou não obriga a terceiro, outra é a coisa dada em garantia. Tá? Então, essa é a possibilidade que tem o embargado. R$ 681. Acolhido o pedido inicial, o ato de constituição judicial indevida será cancelado com o reconhecimento do domínio, da manutenção da posse ou da reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante. Senhores, porque o que acontece? Quando há, por exemplo, um bloqueio de um bem, e esse bem é imóvel, o registro já fica averbado que está bloqueado. Tá? Então, entrando pelo embargo de declaração, o juiz vai mandar desfazer essa inscrição lá no registro do imóvel. Tá certo? Porque senão aquele imóvel vai ficar impedido de ser vendido. Ok? Então, julgado procedente o embargo terceiro, aquela penhora que foi feita, aquele bloqueio que foi feito, vai ser desfeito. Tá? Outra coisa, aqui não está dizendo, mas há condenação em honorários advocatícios. Tá certo? Senhores, 3h35 eu volto, tá? Tome uma água, vão ao banheiro. 3h35 eu volto. Vamos lá, senhores. A gente vai passar agora o 682, que fala da oposição. Então, o 682, ele diz assim: quem pretender no todo ou em parte a coisa ou o direito sobre quem controvertem autor e réu, poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos. Então, o que acontece? Uma terceira pessoa que está fora da relação processual entre A e B, que estão brigando por determinado direito, essa terceira pessoa, ela se opõe aos dois porque, na realidade, quem tem o direito que eles estão brigando é ele, tá? Então, o opositor, ele entra justamente contra os dois para mostrar para o juiz que ele que tem o direito do direito que os dois estão brigando, tá? Então, a oposição é isso. Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre quem controvertem autor e réu, poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos. 683. O oponente deduzirá o pedido em observação aos requisitos exigidos para a propositura da ação. Parágrafo 1. Distribuída a oposição por dependência, lógico, né? Vai ser onde está brigando A e B, serão os opostos citados, na pessoa dos seus respectivos advogados, para contestar o pedido no prazo de 15 dias. 684. Se um dos opostos reconhecer a procedência do pedido, contra o outro prosseguirá o oponente. Então, pode acontecer que A e B estão litigando, você entra dizendo, ó, na realidade eu tenho direito. Se um desses
de A ou B. Isso é realmente, quem tem direito é C. Ele sai e vai ficar a briga só entre A e C, tá? Admitido o processamento, a oposição será pensada aos autos e tramitará simultaneamente a ação originária, sendo ambas julgadas pela mesma sentença. Senhores, logicamente que a sentença tem que ser na mesma, que julgar o pedido principal, né, e a oposição. Por quê? Porque se por acaso o juiz entender que A e B que realmente estão no direito, tá? Ele vai dizer lá, ó, A tem direito. E na oposição ele vai dizer que o opositor não tem direito, porque na realidade quem tem direito é A, tá? Então por isso que a sentença tem que ser da oposição e da ação principal tem que ser a mesma, tá? A decisão. Parágrafo único. Desculpa. Se a oposição for proposta após o início da audiência de instrução, o juiz suspenderá o curso do processo ao fim, da produção das provas, salvo se concluir que a unidade da instrução atende melhor ao princípio da duração razoável do processo. 686. Cabendo ao juiz decidir simultaneamente a ação originária e a oposição, desta conhecerá em primeiro lugar. Primeiro, tem que ele vai julgar simultaneamente, como eu disse. Primeiro ele tem que ver a principal, para depois ele ver a oposição. Tá ok? Alguma dúvida a respeito dessa oposição? É bem tranquilo, né? Vamos lá da habilitação. Senhores, a habilitação nada mais é do que, se por acaso uma das partes vier a falecer, os herdeiros dessa parte têm que entrar no processo, tá? E essas pessoas vão entrar de que forma? Através da habilitação, tá? Então, a habilitação é isso. Então, 687 diz assim, ó, a habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo. 688. A habilitação pode ser requerida pela parte, em relação aos sucessores do falecido, pelos sucessores do falecido, em relação à parte. Então, tanto pode ser a parte que é sobrevivente pedir para que um dos herdeiros substitua, né, quem faleceu, se habilite, ou então os herdeiros pedirem para se habilitar. 689. Proceder-se-á a habilitação dos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se a partir de então o processo. Então, senhores, vai ser, logicamente, no processo onde está correndo e onde a parte faleceu. Tá? Se está no primeiro grau, vai ser no primeiro grau. Se está no segundo grau, vai ser no segundo grau. E aí o que vai acontecer? O juiz ou o desembargador ele vai suspender o processo até que conclua-se a habilitação. Tá? Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. E geralmente não tem, tá, senhores? Porque se for marido e mulher que estiverem na ação, beleza. Então, a cônjuge, ela já se habilita, já está lá, já faz parte. Então, não tem nem por que falar isso. Agora, geralmente, a parte falece, são os herdeiros que vão se habilitar. Então, vai ter que ser feita a citação pessoal. Tá? O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente.
salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documentação. Caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Então, a pessoa se habilita, dizendo que é esposa. Se ela comprovar que é esposa, ok, beleza, está tranquilo. Mas se ela colocar uma certidão lá, ou então só uma declaração de união estável, e a outra parte desconfiar, aí o juiz vai decidir a respeito disso. Se essa habilitação é correta ou não. Tá? E aí o que vai fazer? Essa habilitação vai ficar em apartado do processo principal, para que se decida a respeito. Transitada em julgada a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. Tá? Beleza? Beleza, então. Agora a gente vai falar... Tá tudo tranquilo, senhores? Com relação à habilitação? Agora a gente vai falar das ações de família. Tá? Tá lá no 693. Começa no 693. Só um minutinho. Senhores, das ações de família. Então, o 693, ele começa falando a respeito das ações de família. Então, as normas deste capítulo aplicam-se aos processos contenciosos, ou seja, existem litígios de divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união estável, guarda, visitação e filiação. Parágrafo 1. A ação de alimentos e a que versar sobre interesse de criança ou de adolescente observarão os procedimentos previstos em legislação específica, aplicando-se no que couber às disposições desse capítulo. Então, senhores, é porque a ação de alimentos ela tem sua própria lei, tá? E vocês já conhecem o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E não deixem, doutora Temes ouvir, ECA, tá? É Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, lá tem todo o procedimento, como é que você vai ter que fazer. Se por acaso não tiver nada lá a respeito, aí você se utiliza daqui das ações de família, tá? Com relação aos alimentos e com relação a criança e adolescente. 694. Nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para mediação e conciliação. Senhores, hoje, na realidade, o papel do advogado é conciliar. Ah, professor, mas como é que a gente vai ganhar nosso dinheiro? Mesmo que você consiga conciliar, você vai dizer para o seu cliente, ó, como não houve a possibilidade, não houve o ajuizamento, mas houve um trabalho, eu gastei meu tempo, a gente conseguiu chegar a um acordo, meus honorários são esses, tá? Então, deixem claro a respeito disso. Agora, hoje, o advogado ele tenta chegar a um acordo, ele tenta fazer logo um acordo, tá? Antes de judicializar. Então, se tenta primeiramente um acordo, tá? Isso já é papel do advogado. E o juiz também. Ele tenta conciliar as partes, inclusive trazer profissionais como psicólogo, assistente social, para se tentar
se chegar a um consenso entre as partes. Tá? Parágrafo único. A requerimento das partes, o juiz pode determinar a suspensão do processo enquanto os litigantes se submetem à mediação extrajudicial ou a atendimento multidisciplinar. Tá? Então, juiz, vamos suspender até sair o resultado lá da psicóloga, da assistente social com relação aos litigantes. 695. Recebida a petição inicial e, se for o caso, tomadas providências referentes à tutela provisória, o juiz ordenará a citação do réu para comparecer à audiência de mediação e conciliação, observado o disposto do artigo 694. Então, senhores, nessas ações pode ter tutela provisória. Tá? Principalmente com relação à guarda, visitação, pode ter. Tá? Divórcio, pode ter uma tutela provisória. Tutela provisória, quando eu falo, eu posso falar de tutela provisória antecipada, tutela provisória cautelar. Tá? Separação de corpos. É uma tutela provisória cautelar. Certo? Então, antes da citação vai ser concedida, e aí após a citação, o juiz ordenará a citação do réu para comparecer à audiência de mediação e conciliação, observados ponto 694. Parágrafo 1º. O mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurada ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo. O que é isso? Porque geralmente é segredo de justiça. Tá? Então, no mandado, só vem dizendo o básico. Nem a petição, a cópia da petição inicial, vai constar no mandado. Por quê? Porque é segredo de justiça. Parágrafo 2º. A citação ocorrerá com antecedência mínima de 15 dias da data designada para a audiência. A citação será feita na pessoa do réu. Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos. Quem não tem possibilidade de ter um advogado particular, tem a possibilidade de ter um defensor público. Tá? A audiência de mediação e conciliação poderá dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução processual. Então, senhores, essa primeira audiência de conciliação e mediação, ela pode se repetir se tiver possibilidade de acordo entre as partes, tá? Sem prejuízo de providências jurisdicionais para evitar o perecimento de direito. Por exemplo, se tiver alimentos. O casal está se separando, mas tem um menor. E o menor precisa de alimentos. Então, nessa primeira audiência, já se pode pedir para que o juiz conceda a tutela provisória de alimentos. Tá? Não realizado o acordo, passarão a incidir, a partir de então, as normas do procedimento comum, observado o artigo 335. E aí, a partir da audiência de conciliação, não se chegou ao consenso, aí começa a contagem de 15 dias para que a parte ré apresente contestação. Tá? Nas ações de família, o Ministério Público somente intervirá quando houver interesse de capazes e deverá ser ouvido previamente a homologação de acordo. Então, vamos lá. O Ministério Público ele vai participar sempre que tiver menor. Então, o divórcio, onde existe marido e mulher, não há necessidade do Ministério Público. Tá? Agora, se no divórcio tiver marido e mulher e tiver uma criança, aí o Ministério Público tem que participar. Vai ter que participar. Tá? E se tiver um acordo, tá?
Se tiver um acordo entre as partes, o Ministério Público tem que dar o seu parecer a respeito desse acordo. Ele tem que falar a respeito desse acordo. Tá? Quando o processo envolver discussão sobre fato relacionado a abuso ou alienação parental, o juiz, ao tomar o depoimento do incapaz, deverá estar acompanhado por especialista. Senhores, em primeiro lugar, vocês sabem o que é alienação parental? O resto da turma. Sim. Vocês sabem o que é alienação parental? Sim. Então, para que não responder? Senhores, a alienação parental ocorre quando ou o pai ou a mãe começa a falar mal do pai, a falar mal da mãe, tá? A pintar de forma errada o genitor, tá? Ou pai ou mãe. Falar, ó, seu pai está fazendo isso, seu pai está fazendo aquilo, seu pai não está dando dinheiro para você se alimentar. Então, está falando só coisas ruins a respeito do genitor, como pode ser o pai como a mãe, para justamente influenciar a criança. Isso aí é alienação parental. Quer dizer, ó, eu não deixo mais tu ir para casa do teu pai se tu não falar isso ou aquilo. Então, tudo isso afeta a criança. Isso aí é alienação parental. Isso é muito sério. Muito sério. Logicamente que o abuso também é muito sério. Tá? Quando o pai ou a mãe abusam da criança. Isso também é muito sério. Então, se o juiz tiver a desconfiança que haja isso, ele vai justamente buscar em profissionais gabaritados, especializados nisso, para, junto com o incapaz, junto com o menor, verificar o que está realmente acontecendo. Então, senhores, geralmente o juiz, ele indica, né, o profissional, então já tem um profissional no tribunal, e aí ele espera primeiro que a criança seja ouvida por esse profissional, para depois ele continuar o processo. Tá? Porque com esses profissionais dá para verificar se está ocorrendo ou não essa alienação parental ou esse abuso com a criança. Tá? Então, isso é muito importante justamente para verificar se está acontecendo ou não essa alienação parental ou o abuso com o menor, tá? Ou o incapaz. Ok, senhores? Deixa eu ver aqui rapidinho. Senhores, a gente já falou de quê? A gente já falou de ação de exibir contas, oposição, habilitação, embargos de terceiro e ações de poder. Beleza? Então, por hoje, para não ter muita coisa na cabecinha de vocês, a gente fica por aqui, tá? Então, hoje a gente falou de ação de exigir contas, oposição, habilitação, embargo de terceiro e ações de poder, tá? Então, foram 5 institutos que a gente viu hoje, tá? Dê uma olhada, dê uma revisada, vão na doutrina e qualquer dúvida vocês tragam na próxima aula para a gente dirimir, tá? Para a gente acabar com ela. Então, por hoje, a gente fica por aqui, tá certo? Alguma pergunta, alguma... Professor, Hein?
Em relação ao plano de ensino, que o senhor, eu ainda não vi lá, que o senhor disponibilizou. Isso eu vou jogar para Marcelo, então. Tá? Pode deixar. Vou fazer isso. Tá bom. Tá? Então, gente, obrigado. Boa tarde. E até a próxima aula, se Deus quiser. Até a O próxima. professor já fez a chamada? Já. Não se preocupa, não. Até quem saiu eu já botei. Tá bom?